O vento soprava gélido sobre as planícies do norte da Europa, carregando consigo o cheiro da terra úmida e o sussurro de antigas florestas que pareciam guardar segredos milenares. A atmosfera era de uma quietude pesada, uma calmaria que precedia não apenas a tempestade climática, mas a incerteza política que pairava sobre os reinos celtas. Alguns dias haviam se passado desde que a grande Assembleia dos Reis se dissolvera, deixando para trás um rastro de palavras não ditas e decisões inconclusivas. O Conselho dos Reis, outrora um símbolo de união e força, parecia agora um mosaico fragmentado de interesses e egos, incapaz de traçar um destino claro para seu povo diante das sombras que se projetavam do sul. Foi nesse cenário de hesitação que surgiu a necessidade de buscar uma sabedoria que transcendesse os limites das cortes e dos campos de batalha. O acordo selado entre os monarcas não era de guerra, nem de paz definitiva, mas de busca. Duas delegações distintas, representando o que restava da esperança de coesão, puseram-se a caminho. O destino era o lugar marcado, um ponto de convergência onde o tempo parecia correr de forma diferente e de onde partiriam para encontrar aquele que era conhecido como o guardião das memórias ancestrais, o velho druida da montanha. A jornada que se iniciava não era apenas um deslocamento geográfico por entre colinas e vales neblinosos, mas uma peregrinação em direção ao desconhecido. Torden e a Tordernik, figuras centrais nessa comitiva, lideravam seus homens com uma mistura de dever e apreensão. Sob o casco dos cavalos, o solo ressoava como um tambor abafado, ecoando a tensão que cada cavaleiro carregava no peito. A guarda pessoal de cada rei mantinha-se vigilante, olhos atentos a qualquer movimento nas sombras das árvores, enquanto outros membros do conselho seguiam em silêncio, imersos em seus próprios pensamentos sobre o que o futuro lhes reservava. O objetivo era claro, mas o caminho era cercado por mistérios que desafiavam a lógica dos homens de armas. Eles buscavam Brendiver, a figura que servia de ponte entre o mundo dos homens e a sabedoria espiritual dos druidas. Havia uma urgência silenciosa no ar, um sentimento de que as respostas de que tanto necessitavam não seriam encontradas em tratados ou espadas, mas na voz de alguém que habitava as alturas, longe das intrigas e da ganância que frequentemente obscureciam a visão dos governantes. Assim, sob um céu de chumbo que parecia observar cada passo dado, a caravana avançava, mergulhando cada vez mais fundo no coração de uma terra que ainda pulsava com o ritmo dos deuses antigos, enquanto o mundo civilizado, com suas legiões e seus impostos, parecia uma ameaça distante, porém inevitável. O mistério começava a se adensar, e cada milha percorrida era um convite para desvendar o que estava oculto nas dobras do tempo e da espiritualidade daquele povo indomável. O cenário em que os reinos independentes se encontravam era de uma beleza selvagem e perigosa. No norte da Europa, a paisagem era dominada por rios caudalosos e florestas impenetráveis, onde a natureza impunha suas próprias leis. O Reno, essa fronteira natural e simbólica, rugia com uma força que parecia delimitar não apenas territórios, mas civilizações inteiras. Havia um alívio temporário, uma respiração coletiva que atravessava as fileiras dos guerreiros e a mente dos reis. Os mensageiros espiões, aqueles que se moviam como sombras nas margens do conflito, trouxeram notícias que acalmaram os corações mais exaltados. A temida legião romana, aquela máquina de guerra que transformava reinos em províncias, não havia cruzado as águas do grande rio. Em vez disso, os soldados do Império margeavam as águas rumo ao norte, movendo-se com uma cadência que sugeria algo diferente de uma invasão imediata. Torden, com sua visão pragmática, permitia-se acreditar que talvez estivessem em uma missão de paz, ou talvez em uma tarefa de mapeamento, buscando compreender os contornos de um mundo que ainda resistia à sua hegemonia.
Essa percepção de uma trégua não declarada dava aos reis celtas o espaço necessário para respirar, mas também revelava a fragilidade de sua posição. Eles viviam sob a sombra de um gigante que poderia acordar a qualquer momento e exigir tributos de sangue e ouro. O contexto histórico era de uma transição dolorosa, onde as tradições tribais se chocavam com a expansão imperialista. A geografia física espelhava a geografia política, reinos fragmentados, tribos que se olhavam com desconfiança e uma unidade que só surgia diante da ameaça externa. A jornada em busca de Brendiver e, posteriormente, do druida da montanha, representava a tentativa desesperada de encontrar um fundamento sólido em um terreno que parecia ceder sob seus pés. Enquanto a comitiva avançava, o ambiente tornava-se mais austero. As terras baixas davam lugar a elevações onde o ar era mais ralo e a vegetação mais rasteira, anunciando a proximidade da morada dos druidas. Esse era o terreno do sagrado, um espaço onde os reis perdiam parte de sua aura de poder absoluto e se tornavam suplicantes de orientação. A tensão central da história começava a se desenhar. De um lado, a força bruta das legiões e a política de sucessão de Roma. Do outro, a sabedoria ancestral celta, que buscava entender o lugar do homem no cosmos através de seus deuses e mistérios. O mundo estava em fluxo, e os reis sabiam que as velhas táticas de guerra poderiam não ser suficientes para enfrentar o que estava por vir. O que eles não sabiam, entretanto, era que a verdadeira força não residia apenas nos exércitos, mas nas conexões invisíveis que ligavam aqueles povos distantes a figuras que viajavam pelo mundo carregando sementes de uma nova compreensão sobre a divindade e a existência humana. A pergunta que pairava, pesada como as nuvens que encobriam as montanhas, era se a sabedoria dos druidas ainda teria poder sobre um mundo que começava a ser moldado pela ferro e pelo direito romano. No centro dessa trama de incertezas, destacavam-se figuras que personificavam o conflito entre o dever temporal e a busca espiritual. Torden, um rei de temperamento mais ponderado, buscava a paz não por fraqueza, mas por entender o custo da guerra para seu povo. Ao seu lado, a Tordernik representava a impetuosidade, a força que se sente constrita pela diplomacia e que anseia pelo brilho do aço. Ambos, no entanto, compartilhavam uma melancolia profunda ao receberem a notícia de que Brendiver, a jovem e respeitada líder druida, não estava em sua morada habitual, mas na casa de Dolman. Dolman era uma figura que despertava reações viscerais tanto entre os reis quanto entre seus próprios pares druidas. Sacerdotisa de uma era que parecia se esvair, ela era conhecida por seus supostos poderes divinatórios, uma prática que a colocava em uma zona cinzenta de aceitação. Para muitos, suas visões eram meras ilusões ou manipulações, mas Brendiver a via com olhos de profunda gratidão e reverência. O vínculo entre as duas era antigo e enraizado no afeto. Dolman criara Brendiver desde a infância, moldando não apenas sua mente, mas seu espírito para os mistérios que agora ela defendia no conselho. O respeito de Brendiver por Dolman não se baseava apenas no passado, mas em fatos que ela mesma presenciara. Momentos em que a velha sacerdotisa invocara forças que desafiavam a compreensão humana para proteger o norte das investidas dos povos germânicos. Contudo, pairava no ar uma dúvida cruel. Teria Dolman a mesma influência perante os deuses de Roma? A idade avançada da sacerdotisa, embora lhe conferisse uma aura de sabedoria, também sugeria uma fragilidade que os reis temiam. O conflito central começava a se manifestar na oposição entre a tradição mágica e a realidade política imediata. Os personagens não eram apenas indivíduos, mas símbolos de uma cultura que se via forçada a se questionar. A chegada da comitiva dos reis à morada de Dolman marcou o início de um confronto que não era de espadas, mas de visões de mundo. Enquanto os reis se aproximavam,
Brendiver já estava imersa em diálogos profundos com Dolman e outros sacerdotes druidas, sentados em torno de uma fogueira que simbolizava a luz da consciência em meio às trevas da ignorância. A fumaça que subia da fogueira parecia carregar as preces e as dúvidas daqueles que se preparavam para o encontro. O ambiente era de uma sobriedade absoluta, onde cada palavra dita tinha o peso de uma profecia. A introdução desse núcleo de personagens revelava que a solução para os dilemas dos reinos celtas não viria de uma única direção, mas da integração entre a força de comando dos reis e a profundidade introspectiva dos druidas. O movimento da história se acelerava à medida que esses dois mundos colidiam silenciosamente sob o teto de Dolman, preparando o terreno para revelações que desafiariam tudo o que eles acreditavam saber sobre o destino e a divindade. A tensão aumentava à medida que as conversas em torno da fogueira ganhavam contornos de realidade política e estratégica. Um dos druidas presentes, o mais velho entre os homens, trouxe à tona a situação interna de Roma, um império colossal que, apesar de sua força externa, encontrava-se em um momento de vulnerabilidade interna. A sucessão imperial era o centro das atenções romanas, e seus próprios deuses pareciam mais focados nas intrigas de palácio do que na conquista das terras do norte. Essa informação era um fio de esperança, mas também uma armadilha. Dolman, com sua sagacidade afiada pelos anos, ponderava sobre o perigo latente de tal vácuo de poder. Ela temia que a impetuosidade de algum rei celta visse, nesse momento de instabilidade, uma oportunidade para uma guerra de libertação contra os impostos abusivos, o que poderia desencadear uma retaliação devastadora assim que Roma resolvesse seus problemas internos. A prudência era a mensagem que Brendiver levara ao conselho, uma sabedoria destilada do velho druida da montanha que visava preservar a vida acima do orgulho. Mas o perigo não vinha apenas do sul. Os povos germânicos, sempre vigilantes e expansionistas, também poderiam interpretar a situação como um sinal verde para avançar, transformando a região em um campo de batalha caótico onde todos perderiam. O destino de reinos inteiros estava pendurado por um fio, e as apostas emocionais e conceituais subiam a cada instante. Nesse cenário de incertezas, Dolman introduziu um elemento novo, uma conexão inesperada que transcendia as fronteiras da Europa. Ela mencionou a expectativa de notícias vindas de fontes diferentes dos bardos tradicionais. Falou sobre a chegada iminente de um amigo de longa data, um homem que detinha a cidadania romana, embora pertencesse a um povo dominado. José, esse homem, que viajava em caravanas comerciais a cada 3 anos, era uma figura de prestígio e mistério. Sua ligação com o venerável druida da montanha era profunda e antiga, datando de quase 2 décadas. A menção a José não era apenas sobre comércio ou logística, era sobre uma ponte cultural e espiritual. José trazia consigo as novidades do Oriente e do coração do Império Romano, e sua presença era tão respeitada que, por vezes, ele era acompanhado por escoltas de legionários para garantir sua segurança. Essa revelação adicionou uma camada de complexidade à narrativa, sugerindo que o mundo era muito mais interconectado do que os reis celtas podiam imaginar. O interesse de Brendiver foi despertado imediatamente. Ela perguntou sobre a origem de tal homem e a resposta de Dolman abriu uma janela para um povo pequeno, mas resiliente, conhecido como judeu. A história de José e seu relacionamento com o venerável druida indicavam que havia diálogos ocorrendo entre o pensamento celta e as tradições do Oriente. Diálogos que buscavam respostas para as mesmas perguntas universais sobre a vida e o além. O clima de expectativa crescia, transformando a simples espera por um conselho em uma antecipação por um encontro de mundos que poderia mudar o curso da percepção espiritual daqueles líderes. As apostas não eram mais apenas territoriais, mas existenciais,
enquanto a caravana da sabedoria se aproximava no horizonte do verão. A narrativa mergulhava agora em uma textura emocional mais densa, explorando a profundidade da amizade entre o velho druida e o comerciante estrangeiro. Dolman relatava cenas que presenciara, onde a pressa do comércio era deixada de lado em favor de diálogos que varavam o tempo. José, o judeu de cidadania romana, era descrito como o mais vigilante dos homens, alguém que parecia carregar em si uma busca incessante por respostas que o mundo material não podia oferecer. Suas perguntas eram profundas e seus questionamentos desafiavam até mesmo a sabedoria dos iniciados. Quando convidado a falar sobre os mistérios da vida, dos deuses e da morte, José demonstrava uma habilidade rara, um conhecimento que unia a racionalidade grega à mística oriental. Essa conexão entre o druida e o estrangeiro era vista como algo que não encontrava explicação fácil nas circunstâncias comuns desta vida, mas que brilhava com uma clareza especial sob a luz dos grandes mistérios. Brendiver, fascinada pela descrição desse homem tão diverso e culto, questionava sobre a comunicação entre eles, uma vez que as línguas eram barreiras naturais. Descobriu-se que o venerável druida era poliglota, dominando a língua dos romanos e a do povo de José, revelando uma preparação espiritual que ia além das fronteiras culturais da tribo. A vida de José, organizada em caravanas que cortavam o mundo conhecido, era vista como uma existência rica e vibrante, onde a busca intelectual e a prática comercial se fundiam em uma jornada de autodescoberta. Enquanto Dolman e Brendiver conversavam, o ambiente era preenchido pelo crepitar da fogueira, um som que parecia acentuar a solenidade do momento. As duas mulheres compartilhavam um espaço de respeito mútuo e carinho, um refúgio de sensatez em meio a um mundo governado pela força e pela impulsividade. A conversa foi interrompida pela chegada oficial da delegação dos reis, trazendo consigo a energia ruidosa do poder temporal. A Tordernik, com seu estilo direto e por vezes irônico, saudou os druidas com uma observação sobre o silêncio dos deuses. Sua fala provocou reações distintas. Alguns riram discretamente, enquanto outros sentiram o peso da preocupação. Dolman, no entanto, não deixou a provocação sem resposta. Com um tom crítico e afiado, ela confrontou a postura dos governantes, sugerindo que o cansaço dos deuses não era por indiferença, mas pela falta de reis que estivessem à altura de compreender os desígnios superiores. Ela apontou para a desagregação e a confusão emocional que imperavam no conselho, onde a razão era frequentemente sacrificada no altar do orgulho. Para Dolman, a falta de sensatez e o excesso de emocionalismo eram as verdadeiras barreiras que impediam a orientação divina. Onde não havia harmonia entre irmãos de raça, como poderiam os deuses intervir? O diálogo entre a sacerdotisa e o rei revelava uma ferida aberta na estrutura social celta, a dificuldade de unir propósitos individuais em prol de um bem comum, uma lição que ecoava através das eras e que encontrava na figura do druida e do estrangeiro um contraponto de sabedoria e cooperação. A troca de farpas entre Dolman e a Tordernik continuou, revelando uma dinâmica de relacionamento que era, ao mesmo tempo, tensa e familiar. Eles se provocavam mutuamente, um jogo de personalidades fortes, onde a admiração oculta se manifestava através do sarcasmo. A Tordernik acusava Dolman de ser uma companhia desagradável, enquanto ela o instava a buscar mais sensatez e controlar seus impulsos. Torden, observando a cena com a fadiga de quem já vira aquela disputa inúmeras vezes, interveio para focar no propósito da missão. Ele se voltou para Brendiver em busca de notícias concretas sobre o velho druida da montanha, a verdadeira razão de estarem ali. A resposta de que um mensageiro já fora enviado e que a partida para a morada do sábio ocorreria na manhã seguinte trouxe um senso de direção ao grupo.
Torden expressou sua exaustão e o peso da responsabilidade de governar em tempos tão obscuros, onde os caminhos pareciam se multiplicar em direções incertas. O convite para que todos se sentassem em torno da fogueira reavivada foi um momento de trégua, uma tentativa de buscar calor e clareza antes do grande desafio que os aguardava. Foi nesse momento que um dos druidas, um homem de expressão habitualmente distante e silenciosa, sentiu-se impelido a falar. Suas palavras trouxeram uma nova camada de profundidade à discussão, desafiando a percepção simplista dos reis sobre o que constituía um caminho correto. Ele citou os ensinamentos de seu mestre Mordom, colhidos após uma grande peregrinação às terras do Oriente. Segundo essa visão, existiam apenas dois caminhos fundamentais na vida: o do conhecimento ou o da ignorância. O caminho do conhecimento era descrito como aquele que levava ao paraíso dos justos e esclarecidos, um estado de consciência que transcendia as ilusões deste mundo. Já o caminho da ignorância era o gerador da ilusão constante, onde o indivíduo se perdia nas necessidades imediatas do corpo e do cotidiano, esquecendo-se da essência que o constituía. Essa perspectiva colocava a guerra e o conflito como frutos diretos da ignorância, caminhos que jamais poderiam levar ao verdadeiro progresso dos povos ou dos indivíduos. O druida pediu prudência aos reis, lembrando-os de que a decisão de matar por questões de ignorância era de uma gravidade extrema. Essa intervenção surpreendeu a todos, não apenas pelo conteúdo, mas pela fonte, demonstrando que a sabedoria espiritual estava presente e vigilante, mesmo quando parecia silenciosa. A complicação introduzida aqui era intelectual. Os reis, acostumados a lidar com territórios e impostos, eram agora confrontados com a ideia de que sua própria visão de mundo poderia ser uma ilusão. O desafio era interno, uma luta para discernir entre o que era essencial e o que era efêmero, preparando o espírito para o encontro com o druida da montanha, que personificava a culminância desse conhecimento ancestral. A atmosfera ao redor da fogueira tornou-se elétrica após a fala do druida silencioso. A intensidade do momento não advinha de uma ameaça externa, mas do peso das verdades que começavam a se cristalizar na mente de cada um dos presentes. A Tordernik, sempre pronto para o contra-ataque verbal, questionou se o druida estava sugerindo que apenas os sacerdotes trilhavam o caminho do conhecimento, enquanto os reis estavam condenados à ilusão. O druida, com uma humildade que desarmava a agressividade, respondeu de forma esclarecedora. Ele admitiu que mesmo os druidas, apesar de sua dedicação às coisas do espírito, frequentemente falhavam em alcançar a luz plena do conhecimento devido às fraquezas inerentes à condição humana. No entanto, ele reiterou a necessidade de chefes e reis no mundo material, desde que estes honrassem a confiança do povo e agissem com a prudência necessária em momentos de crise. A mensagem central era de que a responsabilidade pela paz ou pela guerra repousava inteiramente sobre os ombros dos governantes, e que cada decisão tomada teria repercussões que iam além do campo de batalha, afetando o progresso espiritual de toda a nação. O ritmo da narração acelerava-se emocionalmente, construindo uma ponte entre o debate intelectual e a iminência da ação. Os reis sentiam o peso da coroa de uma forma nova, como um fardo de consciência e não apenas de poder. A inevitabilidade do encontro com o druida da montanha, o velho Mordom, crescia no horizonte da alma de Torden e a Tordernik. Eles sabiam que aquele não seria um encontro comum, mas um julgamento de suas intenções e de sua capacidade de enxergar além das sombras. A pressão aumentava, pois a realidade política externa continuava a pressionar as fronteiras, enquanto a realidade interna exigia uma transformação que eles ainda não sabiam se eram capazes de realizar. Brendiver observava tudo com um sorriso discreto e um olhar de cumplicidade com Dolman,
percebendo que as sementes da reflexão haviam sido plantadas com sucesso. Os costumes das tribos celtas, que permitiam essa troca sincera e por vezes ríspida de impressões, eram o solo fértil onde a sabedoria podia crescer. Não havia barreiras de classe ou posição que impedissem a verdade de ser dita, o que tornava aqueles momentos de diálogo fundamentais para a saúde da alma coletiva. A comitiva preparava-se agora para o repouso final antes da ascensão à montanha, um recolhimento que era tanto físico quanto espiritual. A noite namorada de Dolman seria curta, mas o silêncio que se seguiria às discussões seria preenchido pela ressonância das palavras do druida sobre o conhecimento e a ignorância. O palco estava montado para o clímax da jornada, onde a sabedoria do druida da montanha e a influência de figuras como José e o jovem mestre que o acompanhava começariam a tecer uma nova tapeçaria de compreensão sobre o sagrado e o humano. O ponto alto daquela jornada de reflexão manifestou-se na quietude que se seguiu à afirmação de que somente o conhecimento poderia libertar o homem da ilusão da guerra e do poder efêmero. O momento de maior intensidade emocional ocorreu quando os reis, despidos de suas pretensões momentâneas pela lógica implacável do druida, confrontaram a possibilidade de que suas vidas inteiras tivessem sido dedicadas a causas nascidas da cegueira espiritual. A revelação não era sobre táticas militares ou alianças políticas, mas sobre a essência do ser. O druida havia tocado em uma ferida universal, a tendência humana de prestar atenção apenas às necessidades imediatas, ao corpo e ao ego, ignorando a vastidão do espírito. Esse era o verdadeiro clímax conceitual, a percepção de que a força de um povo não se media pela quantidade de reinos ou tribos, mas pela clareza com que seus líderes podiam distinguir entre o caminho do progresso real e o da destruição mútua causada pela vaidade. Naquele instante, as figuras de José de Arimateia e do mestre espiritual do Oriente, cujas histórias permeavam as conversas de Dolman, tornaram-se mais do que nomes distantes. Eles se tornaram símbolos de uma possibilidade de existência onde o intelecto e a alma caminham juntos. O turning point da narrativa aconteceu quando os reis aceitaram o convite para o silêncio, reconhecendo que suas palavras já não eram suficientes para resolver os dilemas de seu tempo. A transformação começou com a aceitação da própria fraqueza humana e da necessidade de buscar orientação em algo que estivesse acima das disputas territoriais. O ambiente na morada de Dolman, aquecido pelo fogo e carregado de história, serviu como o útero de uma nova consciência. A decisão de seguir para a montanha na manhã seguinte já não era apenas uma obrigação política, mas um desejo ardente de tocar o sagrado. A revelação de que o mundo era vasto, interconectado e habitado por seres que buscavam a mesma luz, independentemente de serem judeus, romanos ou celtas, quebrou as barreiras do isolacionismo. O clímax foi essa abertura de horizontes, essa compreensão de que a ignorância é a única verdadeira fronteira entre os povos. Ao final da discussão, a tensão que antes era conflituosa transformou-se em uma expectativa solene. Uma transição da confusão emocional para uma claridade nascente que preparava o grupo para as consequências de suas futuras escolhas e para o encontro transformador que os aguardava nas alturas da montanha. As consequências imediatas daquela noite de diálogos profundos começaram a se manifestar no comportamento sutil dos membros da comitiva. Onde antes havia um burburinho incessante de estratégias de guerra e reclamações sobre o império, agora reinava uma ponderação silenciosa. Os reis e seus guardas preparavam-se para o repouso com uma delicadeza incomum, como se o reconhecimento da própria ignorância tivesse trazido uma humildade inesperada. O impacto das palavras do druida silencioso reverberava nos gestos simples,
A forma como cuidavam dos cavalos, como compartilhavam o pouco alimento e como buscavam um lugar para descansar sob o céu estrelado. A mudança situacional era nítida. A arrogância de quem detém o poder temporal fora substituída pela gravidade de quem carrega uma responsabilidade que transcende o próprio eu. Havia um vácuo de silêncio na morada de Dolman, um espaço de respiração necessário para que o peso dos eventos e das revelações pudesse assentar. A figura da sacerdotisa, com seus olhos que pareciam enxergar através dos véus da alma, observava o efeito de suas provocações e dos ensinamentos compartilhados. Ela sabia que a verdadeira batalha não ocorreria no reino contra as legiões, mas dentro de cada um daqueles homens, no campo de luta entre o ego e o espírito. A pausa que a noite oferecia era um bálsamo para as mentes exaustas, permitindo que a intuição começasse a trabalhar onde a razão pura falhara. Brendiver, sentindo a mudança no ar, permitiu-se um momento de paz, sabendo que sua missão de guiar os reis até o druida da montanha estava sendo cumprida não apenas fisicamente, mas psicologicamente. O peso da realidade política, embora ainda presente, parecia agora menos esmagador diante da perspectiva de uma sabedoria eterna. A iminência da viagem matinal trazia consigo uma promessa de renovação, uma sensação de que ao subirem a montanha, deixariam para trás as velhas formas de pensar. O rescaldo emocional da noite era de uma esperança sóbria, desprovida de ilusões infantis, mas ancorada na certeza de que o caminho do conhecimento estava aberto para aqueles que tivessem a coragem de trilhá-lo. O sono, quando finalmente veio, não foi um refúgio da realidade, mas uma preparação onírica para o encontro com o sagrado, onde as fronteiras entre o humano e o divino tornavam-se cada vez mais tênues sob a vigilância dos deuses antigos e das novas verdades que começavam a soprar do Oriente. Com o raiar do dia, a comitiva iniciou o movimento de resolução interna que a levaria às alturas. O processo de transformação, iniciado nas conversas em torno da fogueira, agora tomava a forma de uma marcha decidida. A resolução dos conflitos imediatos não veio através de um tratado assinado, mas de uma mudança na percepção do que era verdadeiramente importante. A lição central que emergia daquela vivência era a de que o poder sem sabedoria é apenas uma forma elaborada de ignorância. Os reis, ao se colocarem na posição de buscadores, já haviam dado o primeiro passo para fora da ilusão. A transformação interna refletia-se na harmonia externa. As delegações que antes se olhavam com desconfiança agora moviam-se como uma unidade coesa, unida pelo propósito comum de encontrar o velho druida. A figura de José de Arimateia e sua busca intelectual serviam como um farol, lembrando-os de que o progresso espiritual não conhece fronteiras geográficas ou culturais. A transição para o encerramento dessa etapa da jornada era natural e fluida. O ambiente físico, à medida que subiam em direção à morada de Mordom, tornava-se mais majestoso e puro, simbolizando a elevação de consciência que estavam buscando. As transformações externas eram visíveis na paisagem que se abria sob seus pés, mas as transformações internas eram as que realmente importavam. O silêncio da montanha começou a envolvê-los, um silêncio que não era vazio, mas cheio de presenças e significados. O sentimento de desagregação que Dolman tanto criticara parecia estar se dissipando, dando lugar a uma forma incipiente de irmandade. A resolução que buscavam não era apenas para os problemas do reino, mas para os dilemas da alma humana frente ao desconhecido. Cada passo dado na subida era um ato de deixar para trás as vestes pesadas do orgulho e da vaidade. A lição de que o verdadeiro caminho do conhecimento exige prudência e maturidade estava sendo absorvida através do exemplo e do silêncio contemplativo. A preparação para o encontro final com o druida da montanha estava completa.
Os corações estavam prontos para ouvir e as mentes estavam limpas das distrações do cotidiano. O fechamento desse ciclo de preparação abria as portas para uma nova compreensão sobre a divindade e a humanidade, preparando o terreno para os diálogos que mudariam para sempre a visão daqueles homens sobre Deus, a vida e a morte. Ao sintetizar as experiências vividas na morada de Dolman e na subida da montanha, emerge uma reflexão profunda sobre a jornada humana em busca do sentido. Os fios narrativos que uniram os reis celtas, a sacerdotisa divina, o druida silencioso e o misterioso viajante do Oriente teceram uma tapeçaria de significados universais. A jornada não foi apenas sobre geopolítica ou sobrevivência tribal, mas sobre a busca incessante do ser humano pelo incognoscível, por aquilo que reside além das formas transitórias dos deuses criados pelo homem. A distinção entre a divindade como um conceito cultural e a essência criadora absoluta começou a se tornar clara. Os reis, ao serem confrontados com a própria ignorância, descobriram que a verdadeira força reside na capacidade de reconhecer o mistério e agir com sensatez dentro dele. A filosofia de que existem apenas dois caminhos, o do conhecimento e o da ignorância, serviu como o eixo sobre o qual toda a experiência girou. Essa visão não é exclusiva de um povo, mas uma verdade que ecoa nas plagas romanas, nas terras orientais e nas montanhas do norte. O progresso individual e coletivo foi identificado como fruto direto da busca pelo saber real, aquele que promove a vida e a união em vez da morte e da dispersão. A importância das figuras que servem de ponte, como José e o venerável druida, destacou o valor do intercâmbio espiritual e cultural como ferramenta de evolução. A reflexão sobre a humanidade mostra que, apesar das diferenças de idioma, crença e posição social, as dores e as aspirações da alma são as mesmas. O cansaço dos deuses, mencionado por Dolman, foi ressignificado como a necessidade de que o homem assuma sua maturidade espiritual e pare de projetar suas sombras e impulsos no divino. O sentido maior da jornada até ali foi a preparação do espírito para uma revelação que transcende o tempo e o espaço, uma preparação para encontrar não apenas um sábio, mas uma nova forma de se relacionar com a existência. Essa síntese preparou o terreno para a mensagem final, uma ideia ressonante que aponta para o fato de que a luz do conhecimento está sempre disponível para aqueles que têm a coragem de subir a montanha da própria consciência, enfrentando o frio da incerteza e a névoa da dúvida em busca da verdade que liberta. O fechamento dessa narrativa nos deixa com uma imagem poderosa e contemplativa. Um grupo de líderes e buscadores diante da vastidão de uma montanha sagrada, prontos para transcender o que sabiam sobre si mesmos e sobre o mundo. A essência de tudo o que foi vivido reside na compreensão de que a vida é uma oportunidade constante de escolher entre a sombra da ilusão e a luz do entendimento. A história desses reis e druidas serve como um espelho para a eterna busca humana por orientação em tempos de obscuridade. A lição deixada é a de que a verdadeira autoridade não emana do trono ou da espada, mas da profundidade da conexão com o sagrado e do compromisso com a verdade. O legado desse encontro, antes mesmo de as palavras finais serem proferidas pelo druida da montanha, é a consciência de que somos todos caminhantes em direção a um paraíso de esclarecimento, e que as guerras que travamos externamente são apenas reflexos das batalhas que ainda não vencemos dentro de nós mesmos. A mensagem de prudência, sensatez e busca intelectual ressoa como um chamado para todas as épocas, lembrando que a ignorância é o único inimigo real da humanidade. Ao olharmos para a trajetória de figuras como José de Arimateia e o jovem que o acompanhava, percebemos que a espiritualidade é uma caravana que atravessa desertos e florestas, carregando as sementes da esperança e da nova visão sobre o Criador. A conclusão da jornada na montanha não é um fim,
mas um recomeço sob uma nova perspectiva, onde o divino deixa de ser um senhor temível para se tornar a essência incognoscível que habita em cada átomo de vida. O silêncio final da narrativa convida o ouvinte a refletir sobre seus próprios caminhos. Você está trilhando o caminho do conhecimento que liberta ou da ignorância que gera ilusão? A clareza alcançada por Torden, a Tordernik e Brendiver é um convite para que cada ser humano busque sua própria montanha, seu próprio silêncio e seu próprio encontro com a verdade ancestral. Que a sabedoria dos druidas e a luz do Oriente continuem a iluminar os caminhos de todos aqueles que buscam a paz através do entendimento. E que a jornada em busca do sagrado seja sempre movida pela pureza de coração e pela coragem de enxergar além das aparências mundanas. Assim encerra-se este capítulo da grande história da vida, deixando-nos com a alma aquecida pela fogueira da sabedoria e os olhos voltados para o alto, onde as estrelas guardam as respostas para os mistérios que ainda estamos por descobrir.